heroísmo performático, espetáculos em decomposição, comercialização da fé e um acerto de contas com muito, mas muito sangue. Cara, eu nem consigo descrever em palavras o quanto eu sou apaixonado pelo universo de The Boys. But don't you worry. Daddy's home. Desde que a série foi lançada em 2019, só pelo primeiro episódio eu já fui fisgado. E, assim, a maneira como eles invertem todos os padrões, os conceitos e as virtudes do que nós estamos acostumados com o gênero de super-heróis é completamente, assim, hipnotizante. Quando a série começa e traz toda aquela narrativa sobre como aquele universo de super-heróis é extremamente corrompido, violado e constantemente assessorado para que os maiores podres das pessoas mais poderosas do mundo nunca vazem para o conhecimento do grande público, é assim de explodir a cabeça quando você está muito acostumado a consumir conteúdos da Marvel, da DC, seja só os quadrinhos, sejam os filmes, as séries, os videogames, e traz uma disruptura muito legal de um gênero que já estava batido. The Boys, quando lança e se aprofunda em suas temporadas, faz críticas muito assertivas a respeito do show business, a respeito de como funciona o sistema capitalista americano, a respeito de como funciona o gênero de super-heróis, seja na sua estrutura narrativa, né, da sua fórmula Marvel de escrever historinhas, seja na estratégia de marketing para promover novos filmes, novos heróis, e tecer uma crítica muito interessante a como funcionam os bastidores dos superpoderosos, das grandes estrelas, seja de Hollywood, seja da política americana, seja de como funcionam esses grandes acordos que a gente nunca vê para assessorar figuras públicas muito poderosas, assim como para mudar o curso de nações inteiras por decisões às vezes pífias ou meramente egoístas, sabe? Os caras literalmente destroem países ou recebem acordos milionários como se eles estivessem apenas escolhendo trocar, sei lá, ovos e bacon e suco de laranja do cardápio do café da manhã. Então, finalmente chegamos agora à última temporada de The Boys, e esse final deixa a gente com um gosto muito agridoce na boca. Ele definitivamente não vai agradar todo mundo, mas uma coisa é certa. Muitas pessoas podem dizer: ah, o final foi incrível, ah, o final foi uma bosta completa. Eu acho que pelo menos não chega no nível de um Stranger Things, de um Game of Thrones, de um Dexter, ou pro hall da fama de séries com finais completamente ruins. Eu acho que The Boys conseguiu me proporcionar uma aventura muito incrível acompanhando esses personagens. Relembrando e pensando sobre a série, pra mim é até difícil fazer esse vídeo, porque tipo, quando eu vejo algo que eu realmente acho uma bosta, é muito mais fácil falar sobre. Mas a narrativa em volta dessa série, a química dos personagens, a crítica ao sistema americano, é um negócio que foi me hipnotizando tanto, eu fui me apaixonando tanto por esse personagem, como eles pensam, como eles funcionam, seus embates, os seus dramas, que quando eu olho pra esse final que definitivamente não entregou tudo que poderia ter entregado, eu não fico tão irritado por não ter ganhado algo épico. Na verdade, eu fico triste porque acabou, sabe? Felizmente, nunca mais teremos atualizações de memes do Homelander. Have you seen the memes? Have you seen the memes about me? Não veremos mais o Bruto com seu sotaque britânico completamente difícil de se entender, com as frases mais aleatórias e absurdas para descrever reações que a gente não pensaria. You and your little Bieber edging in the back of your RAV4 in the car park at Book of the Devil. Huey com sangue na cara, tá ligado? O Leitinho sendo enrabado por uma piroca gigante, Kimiko e French mantendo aquela química maravilhosa, Starlight perdendo lutas por nada.
Eu vou sentir falta dessa galera. Eu vou sentir muita falta desse pessoal, porque você vê até pela produção da série que os atores, eles se tornaram muito amigos. E, tipo, dá pra ver que a química não é só porque eles sabem entender bem o personagem, interpretar ele da melhor maneira possível, mas também porque você vê que é um grupo que, tipo, gostava de estar junto, trabalhando, né? E eu acho que essa é, tipo, uma das coisas mais mágicas e interessantes de The Boys, pelo menos pra mim, que gosto muito de estudar cinema, gosto muito de entender como funciona a produção por trás de produtos audiovisuais, mas definitivamente algo mudou no meio da produção dessas 5 temporadas e 2 temporadas extras do seu derivado, que foi Gen V. E quando a gente para pra pensar no que foi cada temporada, pô, pra mim a primeira temporada, ela tem um dos episódios pilotos mais cativantes e interessantes da história das séries no geral, tá ligado? Eu lembro que quando tava no meu primeiro período de faculdade, eu recebia um daqueles trabalhos idiotas de tipo, porra, vamos falar de roteiro, tá ligado? Vamos pensar em roteiros disruptivos. Escolhe aí um episódio, um vídeo, um filme que você gosta, que apresentou um plot twist, foi interessante. Eu lembro que o que eu escolhi pra falar foi justamente o primeiro episódio de The Boys. Porque o primeiro episódio de The Boys a gente vê o drama do Huey, que perde a namorada por conta dos atos inconsequentes do velocista A-Train, encontra o Billy Bruto, que faz parte dessa associação que tenta espalhar para o mundo a verdade sobre como os super-heróis funcionam, de como as empresas que gerenciam eles acobertam os seus erros, as suas mortes e as suas irresponsabilidades. E o episódio inteiro a gente fica acompanhando cada super-herói dos 7 sendo completamente mesquinho, completamente egoísta. Aí você fica tipo, porra, tem um maluco ali reclamando porque estão pirateando o filme dele. Aí depois você vê o The Deep, ele tá abusando da integrante nova. Aí você vê, tipo, cada super-herói vai sendo um mais escroto, mais esquisito que o outro. Só que a figura do Homelander naquele episódio é trabalhada como um mistério. Você fica vendo ele tomar atitudes, mas até o finalzinho do episódio são atitudes muito dúbias. Ele dá umas respostas que faz parecer que aquele ser mais poderoso daquele universo talvez tenha um pingo de altruísmo, talvez ele seja virtuoso, talvez ele não seja tão mal assim. E aí ele destrói o avião com raio laser e você tipo percebe, puta que pariu, ninguém sobra bom na porra desse universo, tá todo mundo fudido, todo mundo é escroto nessa porra. E a crítica maior que The Boys faz desde o seu começo, que é só os piores chegam no poder. Aqueles que são mais poderosos, para eles chegarem no patamar que eles estão, para eles estarem lá, eles precisaram fazer as maiores atrocidades possíveis e inimagináveis para ascender e manter o seu status quo. Isso para mim sempre foi o que mais me apegou a essa série, porque, porra, se você pensar uma sociedade hoje em dia que pessoas do nada comecem a ter superpoderes, irmão, ninguém vai virar o Superman, tá ligado? É o bem batido de Superman malvadão e toda vez iberê, mas as pequenas corrupções que já acontecem com pessoas que ascendem pequenos cargos, sejam eles de empresas privadas, sejam eles de cargos públicos, sejam eles pessoas que cometem atrocidades mesmo em situações periféricas, mesmo não tendo oportunidades. Imagina uma pessoa, a partir do momento que ela tem a capacidade de voar, que ela tem a capacidade de se teletransportar, soltar laser pelos olhos, tá ligado? Ter super força, ter super resistência, muita loucura. E a criatividade que a série aborda vários poderes malucos e corrompidos e deteriorados dos quadrinhos de personagens famosos que a gente já conhece também foi absurdo. Só que, além disso, o que mais deixava a série com aquele sabor de tipo, porra, eu quero ver mais disso daqui, também era a capacidade dele conseguir conversar muito bem com os temas da atualidade sem parecer batidos. Na segunda temporada, quando a gente vê as merdas que acontecem com a empresa, né, que o Homelander foi fazendo, como tentativa de dar uma ajustada na imagem da empresa, eles trazem a Stormfront, que é essa personagem que a gente descobre que é nazista, e ela começa a inflar muito mais a mídia
pública no geral para fazer com que as pessoas comecem a se dividir em opiniões, instaurar um certo tipo de extremismo, porque a gente só consegue resolver um problema se a gente, tipo, acabar com o mal pela raiz. E eu me lembro como se fosse hoje também, um dos episódios que eu achei mais marcantes é de um fã da Stormfront, que ele acompanha pra caralho todo o discurso que ela fala toda vez, de como o problema são os imigrantes, de como o problema são as pessoas de fora que a gente deixa entrar aqui, que acabam trazendo todo o mal pro nosso país. E aí toda vez esse maluco acorda, ele vai pra faculdade ou vai para o trabalho dele, não lembro, mas ele passa por uma lojinha onde tem um senhor árabe que atende ele, vende produto pra ele, ele vai embora. Ele escuta aquele diálogo todo dia, ele compra o merchandise, ele compra a narrativa, ele passa por aquele cara e cada dia mais ele vai aumentando um pouquinho de ódio, cada dia mais aquele discurso extremista vai reverberando na cabeça dele, até que um dia ele leva uma arma para aquela mercearia e ele mata o cara só porque ele era de outra nacionalidade. Mas os discursos inflados de ódio, de medo, de perigo iminente do imigrante que vai roubar o meu lugar, que vai tomar o meu país, que vai destruir a minha cultura, sobrepondo a cultura dele sobre mim, é o que provoca esse ato de violência. Eles tinham um diálogo muito sutil, com uma crítica muito assertiva, muito afiada. E aí então chega a terceira temporada, a gente vai abordando ainda mais toda essa questão do medo que o Capitão Pátria gera nas pessoas pelo seu imenso poder, tá ligado? Pela sua instabilidade psicótica extremamente assustadora, mas ainda encoberta ali numa prisão mental pela sua busca por reconhecimento, pela sua busca por ser adorado, por essa constante preocupação em se o público está de agrado com aquilo que ele faz. A luta entre os The Boys e os super-heróis é muito interessante porque você vê a narrativa que, porra, é uma das mais famosas do cinema, que é literalmente o pequeno lutando contra o gigante, o soldado lutando contra o império. E aí eles em poder não têm capacidade nenhuma de lutar contra essa empresa gigante. Os monumentais esforços que eles fazem para poder atacar e prejudicar a empresa não dão em nada, porque elas têm dinheiro pra caralho, elas têm acordo com inúmeros políticos. Então mesmo que o grande público esteja levemente incomodado, não causa um arranhão no império que foi criado para manter a imagem daqueles heróis e o império bilionário que circula ao redor daquela economia voltada em manter a imagem daqueles heróis vendida para o público. Mas eles têm a criatividade, eles têm o empenho para poder lutar com alguns super-heróis com poder mais fraco. E quando a questão é afetar o Homelander, eles têm que usar o psicológico afetado dele pela sua necessidade por atenção para poder ganhar pequenas batalhas numa guerra que é tão incerta. E esse embate de estratégia, de procurar armas contra aquilo que é inabalável, era muito interessante. Até a terceira temporada, com a entrada do Soldier Boy. Eu acho que ali é quando a série começa a caminhar para o seu declínio. Até a primeira e segunda temporada, eu acredito que é onde a série mais acerta, mais ela consegue abordar temas interessantes sobre a sociedade americana como um todo, sobre a economia mundial no geral e como ela funciona. Mas a partir do finalzinho da terceira temporada, um negócio mudou. E é muito triste, porque a terceira temporada, até o 7º episódio, ela é perfeita. Ela é maravilhosa, porque você agora tem os The Boys com novos artifícios para enfrentar o Capitão Pátria, mas também a gente acompanha a psique do Bruto, que é completamente obcecada em derrotar o Homelander por tudo que ele causou a ele, né? Abusando da sua esposa, fazendo ela ter um filho que ela não queria, depois causando a morte dela nesse enfronto do Butcher com o Homelander e a Tempesta, ceifando a vida da Becca. E agora ele usa até artifícios que fazem ele se tornar aquilo que ele mais quer destruir para poder destruí-los, que é o uso do V temporário, até o fato de encontrar o Soldier Boy, que era um herói de guerra de muito tempo atrás, que estava em coma induzido na Rússia, com diversos experimentos para tentar acabar com o imperialismo
americano, ele traz esse cara como arma para poder enfrentar o Homelander, que traz até uma narrativa interessante, um drama interessante, porque foi o Soldier Boy que matou toda a família do Leitinho, então ele virou esse soldado contra os super-heróis por causa desse super-herói específico que acabou com a família dele, e agora ele vê o cara que comanda ele trazer esse filho da puta pra matar o cara que eles querem matar o tempo inteiro. Então, tipo, eles usam o V-Temporário, eles lutam com o Homelander, e aquela primeira vez onde a gente vê assim, caralho, dá pra bater nesse cara, não sei se dá pra derrotar ainda, mas porra, deu pra dar uma coça nele. É um episódio 6 fantástico. Depois desse episódio 6, a Luz Estrela, tipo, revela as coisas pro mundo. A gente tem um avanço para consequências muito grandes nesse universo que podem mudar todo o rumo da temporada. A gente vê um Capitão Pátria cada vez mais se livrando de figuras pessoais importantes para que ele não tenha mais essa fraqueza, dessa necessidade de ser amado, para poder finalmente ascender como um líder sádico e ditatorial que vai fazer e vai mandar tudo do jeito que ele quer, sem depender dos acionistas que cuidam da imagem dele. E aí no finalzinho a gente vê aquela brecada que tipo, porra, a série podia ter se encaminhado pra terminar ali, mas ainda quer fazer umas temporadas, a gente quer dar um pezinho pra trás, tá ligado? Então tipo, tem uma luta ali, mas a luta não acaba com todo mundo, e tipo, no fim da terceira temporada a gente meio que voltou pra estaca zero do começo dela. Aí você fica tipo, meio paia, né? Mas a quarta temporada promete, vai vir umas paradas bacanas aí. Porque, como eu falei da segunda temporada, que é aquele comentário político do fã da Stormfront é muito interessante, agora a gente vê uma dicotomia a respeito do núcleo familiar do Leitinho. E de como o atual marido da esposa dele é extremamente fã do Capitão Pátria. Como ele apoia ele, de quando ele vê o Capitão Pátria se revoltar em rede nacional, como ele sorri, como ele acha aquilo interessante. E aí a série sempre abordou esse impacto sobre o público das ações dos super-heróis. Seja pelo medo da rejeição, então eles estarem sempre tentando andar na linha, impedindo que as pessoas vejam as cagadas que eles fazem para eles continuarem sendo amados. Seja essa descoberta do Homelander em saber que, tipo, quanto mais ele vai sendo agressivo, mais o trabalho que a Stormfront fez na segunda temporada tá dando seus frutos, porque as pessoas radicalizadas vão querer cada vez mais do autoritarismo dele para poder engrandecer a imagem dele como grande líder, como grande ditador, como grande homem que resolve. Então ele mata uma pessoa ao público ali e as pessoas aplaudem. A gente tem essa cena maravilhosa que virou meme por muito tempo, esse violino sensacional. E aí veio a quarta temporada e as coisas começaram a ficar meio complicadas. Porque, assim como eu falei no vídeo sobre o Justiceiro, os criadores da série começaram a perceber que, tipo, as pessoas não estavam compreendendo muito bem sobre o que era o personagem do Homelander. Seja porque a atuação do Anthony Starr é fantástica e perfeita para esse personagem, porque a maneira como ele interpreta ele, tipo, engrandece ele, tipo, imensamente. Mas mesmo o tempo inteiro eles mostrando como ele é patético, como ele é quebrado, como ele é, tipo, maligno, como as ações dele são completamente egoístas. Acho que os memes favoreceram muito para pessoas que não assistiram a série entender errado qual é do personagem. Acabou se criando uma ideia de grandeza muito falsa, que nunca esteve presente na série. Para o ponto onde as pessoas terminarem a quinta temporada e falar, porra, os caras, tipo, deixaram o Homelander um merda. Ele era, tipo, o supra-sumo do vilão mais foda, só que, tipo, ele nunca foi. E aí, mais uma vez, você tem que, tipo, diminuir a potência da crítica para deixar as coisas mais óbvias para as pessoas poderem entender o rolê. Só que aí, você soma isso à situação política americana e de como os criadores da série claramente não gostavam de como foi se desenrolando as ações do governo Trump, né? Que passamos a ter um problema muito grande, que é o efeito da flanderização. Muita gente já tem falado sobre isso desde que o episódio saiu. Flanderização é o que acontece com o personagem do Ned Flanders, de Simpsons, onde eles pegam uma característica do personagem que era presente ali em tudo que envolvia o personagem, e aí eles acabam transformando o personagem apenas e única e exclusivamente naquela característica. Então o personagem que era esse Homelander, que era esse personagem extremamente perigoso, porque ele era instável, porque ele era imprevisível, porque ele estava se desvencilhando das suas figuras, seja ela de paternidade, de maternidade,
de traumas da infância para poder crescer como um deus que não tem essas necessidades de admiração para se sentir completo, elas foram se apequenando para só focar no... Olha só, ele é maluco da cabeça, ele é autoritário, ele é o Donald Trump. E aí, a partir da 4ª temporada, tipo, sempre foi óbvio, desde a primeira. Tanto que quando ele mata um cara em público, é literalmente parafraseando uma frase que o Trump disse na sua campanha de eleição, que se eu matasse uma pessoa em público, as pessoas me aplaudiriam. Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? É literalmente sobre isso aquela cena. E aí o personagem acaba virando único e exclusivamente só isso. Ele é só um garoto mimado com anseios ditatoriais, mas ele nunca se sente completo, tá ligado? E aí, tipo, começa a ficar meio pobre a parada. O roteiro, ele cria artifícios onde, tipo, as coisas não avançam, ele não sai do lugar, ele dá umas voltas que, tipo, o final ele é muito emblemático, porque todos eles são presos, o Capitão Pátria assume o poder americano, assim, com a presidência, então, tipo, parece que o negócio vai escalar pra um negócio muito grande, e você fica esperando, e você fala, beleza, acho que agora vai, hein, mas, tipo, será que vai? Eita, não foi. Alguns personagens muito interessantes são introduzidos, como a personagem da Firecracker, que ela é literalmente uma influenciadora para grupos extremistas da extrema-direita. Ela não é chamada porque ela tem popularidade, ela não é chamada porque ela tem poderes impactantes, ela é chamada única e exclusivamente para ser um porta-voz da mídia alienada, para crescer mais ainda, para inflar mais ainda esse grupo de tribos, onde uma tribo ataca a outra tribo. Isso é muito interessante de ver a maneira como ela, sendo engrandecida como esse grupo midiático alienado, fanático, eleva mais ainda o status de rivalidade dentro do país, né? A gente vê também, tipo, a psique do Bruto completamente quebrada por conta do câncer dele, né? Ele usa o V temporário, ele contrai câncer, ele está morrendo, mas aí ele toma o V normal para ver se ele se cura do câncer, não funciona, mas quem ganha poderes na verdade é o câncer dele. E a gente vê uma dinâmica muito interessante na psique dele, porque o Bruto é uma pessoa tão ruim quanto o Capitão Pátria. Ele só não tem poderes nem capacidade de criar problemas em escala global quanto os super-heróis. Ele quer ir contra isso porque é um mal para a humanidade, mas ele não é uma pessoa boa. E aí o câncer fica comendo a cabeça dele para fazer ele soltar esse monstro que tem dentro dele, para ele sair da jaula, para ele matar todos os super-heróis. Não porque é o certo a se fazer, mas porque ele gosta da carnificina. E aí você vê, tipo, o Bruto aceitando o pedido desse câncer e também gerando um medo, porque se deixar ele perto dos The Boys, ele também pode ser um vilão tão grande quanto o Capitão Pátria para aqueles mesmo que estão ajudando ele, para os seus próprios aliados, né? E a gente pega todo esse amaranhado de coisa e a gente vai pra 5ª temporada e as coisas é meio que... Big lump of C4, pecked right up his fudger. Boom, claret everywhere. Fucking diabolical. Nesse meio tempo, entre a 4ª e a 5ª, a gente também tem Gen V, que é um negócio completamente mal aproveitado. Eu vou resumir muito rápido o que acontece nessas temporadas, que é o quê? Na primeira temporada, a gente é apresentado essa menina que tem poder de controlar sangue. E você fala, uau, ela encontra a Victoria Newman, que a gente já sabia que era a explode cabeças, e a gente descobre que o poder da Victoria Newman também é controlar sangue. É por isso que ela explodia a cabeça do pessoal. E nessa primeira temporada eles desenvolvem um vírus que mata supers. Show! Aí chega na segunda temporada, porra, parece que a Marie, essa menina aí, tem poder suficiente, quem sabe até de parar o Homelander, tá ligado? Ela talvez tenha a capacidade de tirar os poderes dele, explodir ele, tipo, porra, será que ela vai ser uma aliada muito massa para as batalhas finais da 5ª temporada? E aí chega a 5ª temporada. Aí a primeira coisa que eles fazem é, tipo, ignorar ela até o penúltimo episódio, olhar pra cara dela no penúltimo episódio e falar, aí ó, vai a merda, a gente não vai usar você não, viu? Você não presta não, aí sai do meu caminho, ó, sai da minha frente, ó. Eu prefiro você ir embora do que você me atrapalhar porque você não usa seus poderes. Eita, desenvolvimento de roteiro da pega, meu irmão. A 5ª temporada chega e ela traz uma decepção muito grande, porque a gente percebe que quanto mais a série pedia pra crescer, mais a trama ela era diminuída. Então, tipo, o que era gostoso da 2ª e da 3ª temporada é ver a repercussão da mídia sobre as ações dos superpoderosos. Porra, o Homelander praticamente virou o presidente ditador do país, ele mandou todo mundo. Ele literalmente fechou todas as instituições de segurança nacional, de cultura, de mídia, de tudo que manda é ele, tudo foi fechado. Ele criou campos de concentrações para pegar presos políticos. E aí, qual é a recepção do povo em relação a isso?
Nós não sabemos porque a série simplesmente não mostra. No máximo vê um pessoal ali que acha que é meio errado, mas tipo, ninguém quer ser preso, todo mundo fica meio calado ali. Mas porra, não aparece em grupos de resistência, não aparece em grupos terroristas tentando enfrentar as paradas. Tá bom, vamos aprofundar aqui enquanto o Homelander agora ele quer ser um deus. E assim, é levemente assustador, porque os cabas dizem que fizeram esse roteiro 1 ano antes do Trump assumir a presidência, e aí tipo... 2 dias antes dos caras fazerem um episódio do Homelander alucinando, pensando que ele é o próximo deus do mundo, o Trump vai lá e posta uma foto de dele sendo Jesus. Isso é doideira, porque tipo assim, fazer depois é uma parada, prever antes é foda. É do caralho. Aí no episódio 5, os caras fazem uma estátua de ouro do Homelander, 2 dias antes do episódio lançar, o Trump coloca uma estátua de ouro dele na Casa Branca. Assustador, mas beleza. Então, acabou que eu demorei demais pra terminar de editar esse vídeo, então na data que eu tô postando ele, acho que todo mundo já falou tudo que poderia ser falado sobre essa série, então só vou fazer um apanhadão geral, ligeiro, rapidão, sobre todos os personagens que eu achei que foram mal aproveitados, né, tipo, quase todos. E aí, dentre eles, tipo, o Soulja Boy é assim, triste o que acontece com esse personagem, porque ele, tipo, não serve pra absolutamente nada. Ele vai e volta, tipo, porque o povo não sabe literalmente o que fazer com ele. Ele serve só como um produto pra poder fazer merchan pra uma série que tá por vir. Só que ele nem deixa o personagem interessante o suficiente pra eu querer ver uma série só dele. E ele nem dá um final pra ele, o que é mais triste. O que é muito triste também porque esse personagem tinha tudo pra ter uma boa finalização com a história do Leitinho. Porque o Leitinho vira esse soldado pra enfrentar super-heróis por conta desse super-herói que matou a família dele. Só que aí o roteiro deixa de lado um pouquinho desse protagonista do Bruto e o Capitão Pátria pra poder dar esse protagonismo pra ele poder enfrentar essa arma super poderosa também. Não, ele só bota ele pra lutar contra um pirocão gigante e o arco dele fica completamente, tipo assim, esquecido no rolê. Quando eu olho pro personagem do Soulja Boy e como eles não souberam tratar ele direito, eu olho pra ele e eu lembro de Star Wars Episódio 3. É a mesma coisa. Você assiste o episódio 1, 2 e 3 em seguida, o episódio 3 não faz tanto sentido, porque você fez assim, nossa, que atuação merda e que chilique besta uma decisão como essa, tipo, não faz sentido ele agir dessa forma. Só que aí você assiste Clone Wars inteiro e aí o terceiro episódio ganha um peso muito maior. Me parece que é o que acontece com o Soulja Boy. A gente não entende exatamente por que ele tá agindo desse jeito, porque caralhos, isso é o que a Clara ia querer, mas no dia que a gente vai ver Vault Rising, a gente vai entender tudo. Isso é uma aposta do caralho. E tudo isso acontece por causa do vírus, que a gente buildou aí durante 3 temporadas, né? Pra simplesmente ignorar completamente, assim como a coitada da Marie, como eu já tinha explicado. E, tipo, teve um Deus Ex Machina muito maluco, que é esse tal do V1, mas você até entende, porque, tipo, preparou o vírus pra todos os super-heróis, mas não sabia que, tipo, o Soulja Boy tava vivo. Então, ele vai querer ir atrás desse V1 pra poder ficar imortal. Beleza, é um Deus Ex Machina chato, de final de temporada, mas faz sentido. Agora, o Deus Ex Machina do Deus Ex Machina, que é uma bosta, é tipo, não, estamos aqui no 7º episódio, tá dando certo, vamos transformar a Kimiko no Soulja Boy. Irmão, por que tu não começou a pensar nisso, tipo, na 4ª temporada? Juntava todos os artifícios possíveis pra enfrentar o Caba, mas aí, tipo, não, tira do cu aí, no último episódio. Uma bosta, tá ligado? O Ryan, meu Deus do céu, é aquela eterna promessa, né? Na 2ª temporada, ele vai crescer pra enfrentar o pai. Só que aí no final da 3ª temporada, ele pô, será que ele tá ficando mal? Aí no começo da 4ª temporada, não, eu acho que ele não tá tão mal assim, acho que ainda dá pra cuidar dele. Aí na 4ª temporada, não, ele tá mal mesmo, ele foi lá e foi sozinho. Aí na 5ª temporada, ele aparece no 3º episódio, ele toma uma surra e aí a gente vai desenvolver isso pra, tipo, ser mais uma arma pro final. Não, ele some, no 8º episódio ele aparece pra dar uma surra e fica por isso. Só joga tudo aí, tá ligado? Deep, Noir, Sister Sage, completamente assim, desperdiçados. O Deep ainda teve uma parada muito bacana, tipo, personagem que morre merecendo muito, acho que poderia ter morrido de forma mais drástica. A gente teve 2 no ar completamente desperdiçados. Eu não sei o que eles são, não sei qual a motivação. Eles vêm, eles morrem, não faz diferença nenhuma. O segundo, meu Deus do céu, porra, legal, ele era ator, foda-se. Sister Sage, mais uma vez o estigma do personagem super inteligente, em que o roteirista não é inteligente o suficiente para escrever bem esse personagem, tá ligado? Ela aparece com essa promessa de alavancar o Homelander para ele se tornar o maior poderoso do mundo. Quero virar César, mas tipo, você tem certeza, irmão? César foi traído. Não, mas você tá aqui para impedir que eu seja traído. E tipo, ela poderia ser ou essa pessoa que se arrepende, ter ido longe demais, e vai criar um plano de contingência para acabar com o Soulja Boy, e depois ela vai virar um problema futuramente. Ou senão ela pode ser realmente esse maligno supra-sumo da inteligência que, tipo, tem que enfrentar de maneiras completamente aleatórias, mas não, ela só, tipo, não serviu de quase nada, a redenção dela depois vai ficar boa, tipo, é idiota.
E a minha maior tristeza entre esses personagens todos, que é o A-Train. O A-Train, tipo, é um personagem fantástico. Ele tem uma construção de personagem muito foda desde a primeira temporada. Ele é colocado ali como aquele personagem que, tipo, trouxe o maior trauma da vida do Huey, e ele vai se redimindo ao longo do tempo por aquele episódio onde ele salva o Leitinho, coloca ele no hospital e aquela criança olha pra ele e, tipo, finalmente alguém olha pra ele como se ele fosse um herói, com um ato de altruísmo. Ele começa a perceber como as ações dele são erradas e como ele talvez queira lutar pra acabar com esse sistema. Porra, isso é fantástico. E aí toda a recepção, e aí o que você me cria pra esse personagem é que ele vai morrer no primeiro episódio fazendo nada. Pô, irmão, eu botava ele a temporada inteira andando pra lá e pra cá, que ele fosse útil na luta final, que ele morresse tipo no finalzinho, pra você fechar o arco dele. Mas pô, tu me mata no primeiro episódio, troquei de nada. O único personagem secundário que realmente foi muito bem aproveitado desde que ele entrou até o final é a Firecracker. Ela tem um arco de personagem fantástico, que tipo, ela sofre precisamente todas as consequências de um súdito cego, de um ditador egocêntrico, da maneira mais realista possível, que é o quê? Você nunca vai receber reconhecimento pela sua devoção. Você só vai tomar no seu. Tipo, ver ela abandonando Jesus, ver ela abandonando o seu reverendo, ver ela, tipo, colocando as pessoas da antiga igreja dela literalmente nos campos de concentração, e você vê o que a devoção dela a levou ela literalmente à morte. Essa personagem foi escrita assim, absolute cinema. Todo o resto ficou meio... O Bruto, meu Deus do céu, eu acho que o Bruto e o Soulja Boy, eles sofrem do mesmo problema, que é o quê? Eles tinham atores muito carismáticos para interpretar esses personagens. Esses personagens precisavam ser tratados como vilões, como pessoas sádicas, como pessoas, assim, psicopatas. Mas os atores são tão carismáticos que eles, tipo, aliviaram na imagem do personagem, em cima do ator. Então os personagens não agem de maneira, tipo assim, violenta, psicótica. Todo o trama do câncer lá, comendo a cabeça dele pra, tipo, matar todo mundo. Vai pro caralho, esquece essa porra. Soulja Boy, ele era do mal porque ele, tipo, acabou com o payback, porque o Noah odiava ele. Não sei, foda-se, deixa pra lá. Olha ele lutando contra o Capitão Pátria, que é lindo, tipo... E o Capitão Pátria, que é essa eterna construção desse deus megalomaníaco que, tipo, ele tá se desvencilhando de todas as suas figuras psicológicas pra, tipo, perder essa necessidade de atenção, pra trazer o caos na Terra, pra destruir tudo. A série cada vez mais pedia pra crescer, e ter uma destruição e um problema numa escala global. E tudo isso é completamente esquecido, completamente apequenado. Parece que, tipo, a cada temporada nova o orçamento tava mais curto para cada episódio. E o que era para ter sido resolvido em escalas globais foi resolvido apenas numa sala. É muito triste, principalmente porque o marketing colocou muito na nossa cabeça que, tipo, porra, agora o negócio vai escalonar. Olha o Homelander aqui com o mundo pegando fogo. Olha o Butch aqui com a Vault caindo atrás dele. Tipo, só foi broxante. O embate foi bacana, eu gostei muito da luta, a humilhação que tem contra o Homelander é top, mas, tipo, muita escala de poder ser sentido, às vezes a gente mostra ele, tipo, fazendo coisas, tipo, extremamente assustadoras e depois isso é esquecido no meio da luta final. Vacilos e vacilos. E aí, qual é o saldo que fica quando a gente termina essa série? A noção clara que fica, primeiro, é de decepção, porque você esperava algo maior no quesito lutinha, mas quando você pensa do ponto mais filosófico, você vê que existe realmente, assim, uma limitação cognitiva muito grande, até em cima dos mais intelectuais americanos médios no que diz respeito a pensar política pública e narrativas em prol de revolução, já que se encontra num sistema político e numa dinâmica política onde a população não tem as suas necessidades atendidas e nem se consegue visualizar uma melhora futuramente. Então a gente tem esse personagem que, tipo, incita um imaginário completamente revolucionário, que é o do Billy Bruto, e isso é trabalhado em cima de todas as temporadas, fazendo crítica atrás de crítica a esse sistema americano, onde o grande capital comanda o governo e comanda todos os meios de poder. Você acha um absurdo o quanto isso oprime a população, gera mentiras, mantém no poder aqueles que são carrascos, aqueles que são podres, aqueles que são, assim, abomináveis. Por quê? Porque é o dinheiro que manda, e, tipo, fazer a manutenção desses grandes poderes é o que mantém as pessoas enclausuradas, é o que continua fazendo a população ficar dependente
desse modelo de governo que a escraviza, que a aprisiona. Então você vê esse personagem revolucionário que está o tempo inteiro tentando reivindicar essa mudança de poder, porque você não quer mais que essa classe de cidadãos que continua sendo oprimida diariamente permaneça nessa condição de poder. Você quer, tipo, quebrar essas correntes, você quer mudar esse sistema. Então, tipo, existe uma limitação muito forte para dar um final para essa crítica. E a gente, tipo, acompanha crítica atrás de crítica. Tipo, o problema são as grandes corporações. Essas grandes corporações são corruptas. Elas mantêm pessoas extremamente ruins do poder. Essas pessoas ruins do poder comandam até o governo. Elas criam as leis que vão beneficiar elas mesmas. As pessoas seguem sendo completamente prejudicadas por conta dessas leis, por conta desses excessos de poderes. Nós precisamos quebrar isso, nós precisamos mostrar o quanto isso daqui está acabando com a gente. Precisamos nos unir, tomar esse poder e usar esse poder a nosso favor, porque se a gente trabalha para deixar eles ricos, nós deveríamos ter o controle desse poder, e não eles. Aí você vai vendo como tudo isso aí vai se construindo, para ele chegar aí numa conclusão muito interessante, e aí chega no finalzinho... No finalzinho você se perde porque o revolucionário ele era raivosinho demais. Então, tipo, ele se perdeu no meio do caminho. Então, tipo... E você derrota o Capitão Pátria, mas você não resolve a porra do problema, tá ligado? No fim das contas, Stan Edgar volta a ser dono da VOT. A VOT não é destruída. Os super-heróis continuam agindo. O sistema americano continua exatamente igual, tipo... As grandes corporações vão continuar mandando o governo, você só, tipo, trocou o presidente e matou o Homelander, mas você não resolveu todo o problema que te permeava a manutenção daquele sistema. Você tem uma fraqueza muito grande em conseguir dar uma conclusão onde você coloca o poder nas mãos do povo, você coloca o poder nas mãos dos oprimidos. Muitas obras americanas fazem exatamente essa mesma crítica que The Boys faz e incita um espírito revolucionário, só que ele nunca é concretizado. Tá ligado? Tipo, esse sistema que é a favor do individualismo, que protege muito o grande acúmulo de capital, que não pensa nem um pouco no coletivo, que acaba muito com a vida do proletariado. Tipo, tá tudo ali permeando eles, os caras só não fazem a sinapse. É foda. A série termina com um tom muito agridoce, muito desconexo, e justamente você tem meio que aquela sensação de alívio, aquela sensação de final feliz. O Hughie fica com a Starlight, o Ryan vai ser criado pelo Leitinho, a Kimiko sai pra viajar, mas o problema não foi resolvido, o sistema continua o mesmo. Stan Edgar volta a ser presidente da VOT, tá ligado? Nada impede que ele simplesmente crie outro Homelander e dessa vez, tipo, bote as rédeas nele de verdade. Literalmente, parece que os caras bateram a cabeça na hora de escrever o último episódio, tipo, esqueceram de tudo que eles construíram ao longo desse tempo. O saldo fica realmente, tipo assim... Eu sinto que é uma falta cognitiva de fazer esse saltinho para compreender o que é necessário na hora de mudar esse sistema que oprime e que acaba com toda a população que só sofre na mão dos ricos, dos poderosos e dos corruptos. Mas eu acho que tudo desandou mesmo por conta da flanderização, né? Eles pegam características dos personagens, resumem só aquilo, isso deixa as coisas meio vazias. Mas também eu acredito que tipo, a série estava crescendo demais a partir da terceira temporada. Acho que chegou num ponto onde a Amazon olhou pra eles e falou: ei, vamos dar uma diminuída. É até engraçado, tem um trailer do Jovem Nerd que ele analisa, não sei se é a segunda ou se é a terceira temporada, e aí você vê, tipo, alguém criticando as grandes corporações, aí, tipo, nomeia uma por uma, tá, Google, Microsoft, Apple, não sei o que, essas grandes companhias que, tipo, tomam conta do mundo, e aí, tipo, eles esquecem de falar só uma grande companhiazinha que começa com A, assim, né? Que é só quem paga a série, tá ligado? Então acho que chegou um ponto, assim, que deve ter tido alguma interferência do estúdio pra as coisas não se engrandecerem tanto, porque as críticas à política americana eram muito firmes. Você nunca vê, tipo, uma crítica muito forte, por exemplo, a entrada dos Estados Unidos em guerras que não pertencem ao seu país, que fodem a economia, né? Tipo, porra, até o James Gunn teve bolas pra, tipo, criticar Israel e Palestina no filme Superman, mas The Boys não teve uma migalha de culhão pra falar de nada do que tá acontecendo a respeito das polêmicas entre Israel e os Estados Unidos, né? Criticar o Trump, beleza, mas tipo, e criticar o sistema como um todo, né? Acho que ainda dava pra fazer esse embate final com todos esses artifícios de buscar todas as armas pra derrotar o cara e ainda assim fazer um amarradinho bacana, né? Ah, mas tipo, mesmo que você não usasse a destruição mundial, mesmo que você resolvesse numa sala,
ainda dava pra fazer um treco maneiro, né? Mas eu acho que chegou uma hora que, tipo, a interferência, tipo, pegou no pescoço de todo mundo e as coisas só tiveram que, tipo, ficar um pouquinho mais idiota, sabe? Talvez porque a IA foi inventada nesse meio tempo, né? E assim, parece que fizeram esse roteiro com IA, porque é a única explicação pra ter ficado tão ruim assim, do nada. O que, nossa, uma parada que me irritou muito é que, tipo, porra, desde a segunda temporada eles usam a porra do vídeo do avião. Pra, tipo, não, quando ele lançar isso aqui, a carreira do Homelander acabou, todo mundo vai ver que ele é um merda. Mas a IA foi inventada e a IA agora faz vídeo. Então, tipo, na hora que eles finalmente revelam essa porra, é mais uma das paradas que é completamente, assim, inútil pra série. Porque, tipo, eles só podem olhar pro público deles e falar... O público do Homelander, no caso, e falar, ó, esse vídeo aqui foi gerado por IA porque a Starlight é uma terrorista. E fica, tipo... Nossa, isso é genial, porque aconteceria hoje em dia, mas é tão fraco pra trama, eu esperei tanto e não serviu pra nada quando usaram essa arma que, tipo, cacete, velho. Mas, apesar disso tudo, cara, eu não consigo não gostar de tudo que essa série me proporcionou, tá ligado? A parte que eu mais amei, que eu mais me apaixonei por essa série foi toda a crítica ao show business. É muito triste porque ela se tornou tudo aquilo que ela criticava nas primeiras temporadas, né? Mas, porra, algumas alfinetadas que eles trazem que são muito interessantes, como por exemplo a comercialização da fé, né, e a maneira como eles usam religiosidade para palanque político e alienação de massas para provocar o ódio em grupos minoritários e aí crescer e ascender como figuras políticas que têm mais poder para medidas mais drásticas, que no final das contas só vai fazer com que eles ganhem dinheiro assim para eles e foder a população. Isso fala muito sobre não só o contexto da política americana, e se você quiser visualizar até da brasileira hoje em dia, mas de figuras de autoridade que utilizaram a religião como poder em diversos países, em diversos períodos da história, tá ligado? Algumas entrevistas, os roteiristas falaram que quando eles queriam fazer essa temporada, eles pesquisaram muito os governos ditatoriais e o que fizeram eles ascender e cair. E eles foram enumerando cada característica disso pra colocar na série e imputar no Homelander. Por um acaso foi só o que, tipo, foi parecendo cada vez mais com o governo Trump, né? Mas essa parte que fala do acúmulo de poder por figuras ditatoriais é muito preciso, é muito bacana, tipo, apesar das lutinhas, apesar de, tipo, eles retratarem poderes de maneiras absurdas, a criatividade com que eles trataram cada personagem que era, tipo, paralelo com os quadrinhos, era muito bacana. Tipo, isso tudo era bacana, mas a crítica era o que me pegava, era o que eu achava, tipo assim, o diamante dessa série, né? Pra você ter ideia, os caras estragaram o MCU pra mim, tá ligado? Até Guerra Infinita, o MCU tinha aquela gama de filmes muito bacanas, a maneira como eles construíram aquele universo, e eles começam a tirar sarro de, tipo, aquelas propagandas na Comic Con anunciando 14 milhões de filmes e, tipo... Porra, eu lembro que saiu a terceira ou foi a quarta temporada e logo em seguida veio Homem-Formiga, Quantumania e Thor, Amor e Trovão e todo mundo só replicava aquele meme do Homelander assistindo o filme do cinema de tipo, porra, como isso aqui é uma bosta, tá ligado? Não tenho dúvida de que, tipo, se The Boys não existisse, a gente também acharia uma bosta. Mas como a crítica tava ali, tipo, fresquinho no cérebro, o filme ficou pior ainda, tá ligado? Sem falar todas as alfinetadas que ele deu pra aquele universo morto do Snyder também, né? O Dawn of the Seven, ou tipo, porra, tinha matérias de filmes que era, tipo, escrachada, é cópia dos filmes que a gente tem na vida real. Essa crítica a essa indústria batida que eu gosto muito, que é dos heróis, era muito bacana, era muito apaixonante de ver como pessoas que realmente consumiam aquilo conseguiram criar um material que é muito mais legal do que o próprio quadrinho The Boys mesmo, porque o quadrinho The Boys é uma bosta, assim, é muito ruim mesmo, tá ligado? E a série tinha uma qualidade muito acima do que o material original. Mas o que realmente fazia eu ficar naquela série, além das críticas muito assertivas, era a química entre os The Boys, tá ligado? Entre todos os personagens, a maneira como eles conversavam, o que eles pensavam, os seus dramas, as suas realidades, o embate do Bruto contra o Capitão Pátria, porra, aquele sotaque inglês maluco, todos os milhões de memes pela atuação incrível do Anthony Starr. Where's the cum guzzler? You were spot on about him. There I was, filling up the motor, a turn around, a little get it done a runner. Tudo isso foi o que mais me fez me apegar, me apaixonar a esse universo que foi fantástico.
o final ele foi aquém do que ele poderia ser, mas ele ainda entregou aquele gostinho que era ver o Billy Bruto matar o Capitão Pátria do jeito que a gente sempre queria. Então, tipo, eu não consigo sair do final dessa série puto, porque o final foi uma bosta. Eu genuinamente saio triste, porque eu vou sentir muita falta de ver mais histórias sobre esses personagens, de ver mais interações, de ver mais memes, de ver mais absurdos. Eu sei que eles precisavam de final, mas eles foram tão carismáticos até aqui que a única coisa que eu sinto mesmo não é decepção. Apesar de ter sido decepcionante, o que eu sei que eu vou sentir mesmo sobre essa série é que eu vou sentir falta. Oi, Huey. Homelander done killed me wife and took me bloody son. Womp womp.